Seja bem-vindo você que é professor, aluno, profissional da área. Este é o terceiro podcast dessa série realizada por alunos do curso de jornalismo, falando sobre tecnologia em diversas áreas. Meu nome é Larissa Cidral e é um prazer estar com você, independente de onde você esteja nos ouvindo. Seja muito bem-vindo. Nossa proposta é abordar temas atuais, trazê-los para a sua realidade, sempre com um convidado especial, trazendo a vivência do mercado de trabalho, da sala de aula e muito mais. Nesse podcast, nós receberemos o Bruno. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Larissa. É um prazer falar com vocês nesse projeto da instituição. Obrigado pelo convite. Bom, antes de a gente conversar um pouco, nós vamos fazer uma contextualização como você já ouviu nos outros podcasts. Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso tema, a área da saúde, que a gente vai tratar durante este podcast. A evolução da tecnologia na área da saúde foi fundamental para várias áreas, incluindo da medicina. Afinal, sem a descoberta de como vacinas, antibióticos, o raio-x e outras invenções, não estaríamos hoje na área da medicina. Como, por exemplo, o computador programável, que era o conceito do computador mecânico. Ele foi criado em cerca de 1834. Suas contribuições foram fundamentais para a evolução dessas máquinas, e os primeiros computadores pessoais surgiram em 1960 a 1970. Outra invenção que revolucionou foi o eletrocardiograma. O conceito de eletrocardiograma foi desenvolvido por William Einthoven no século XIX, razão pela qual é conhecido como o pai da eletrocardiografia. Em 1924, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por suas contribuições. Outras invenções, como o raio-x, foi em 1895. Naquele ano, William publicou um artigo sobre uma nova espécie de raios, no qual divulgou seus experimentos com radiografia para obter imagens internas do ser humano. Outras, como o telescópio eletrônico em 1910, o rádio, que foi uma invenção essencial, não para a medicina, mas para toda a história da comunicação. Em meados de 1945, por exemplo, seu uso foi importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial, pois os médicos conseguiam entrar em contato com diferentes estações costeiras para auxiliar os militares. Além disso, ele permitiu atendimento médico aos astronautas que partilhavam dados sobre sua saúde para os médicos da NASA. Outras também podemos citar como a ressonância magnética em 1952, o tomógrafo também em 1961, a impressora 3D trazendo um conceito mais atual. Robôs cirurgiões. Em 1998 surgiram os primeiros robôs cirurgiões, ou também nanorobôs, também uma tecnologia de avanço muito importante na área da saúde. Os nanorobôs são capazes de acessar as células mais profundas sem procedimentos invasivos, por meio de correntes sanguíneas do paciente, ingestão de pílulas, entre outros métodos. Ainda podemos falar sobre softwares dos médicos. Com este software é possível diversas funções onde auxiliam os médicos e procedimentos, como prontuário eletrônico, agenda médica online, teleconsulta, prescrição médica eletrônica, entre outros. E também o mais comum e mais utilizado perto de você. Os wearables são conhecidos como dispositivos versáteis e inteligentes, mas você provavelmente os conhece por meio de tecnologias como Apple Watch, Smartwatch, Galaxy Watch, entre outros. Sua principal contribuição para a medicina e a sua saúde é o monitoramento constante dos pacientes, que contribui diretamente para a prevenção e aumento da qualidade de vida. Os relógios inteligentes citados conseguem verificar o nível do batimento cardíaco, registrar o fluxo menstrual, auxiliar na temperatura e até mesmo prever uma situação de emergência. Ou podemos ainda citar a edição genética ou edição de genoma, que é um procedimento em que trechos específicos do DNA são substituídos e eliminados ou alterados, permitindo uma substituição por uma nova sequência de genes. O
O estudo de edição genética traz riscos e benefícios da modificação do DNA humano, divulgado pela Cielo. Aborda a discussão polêmica dentre essa nova inovação. Mas agora que nossa contextualização já feita, nós vamos agora conversar com o Bruno Correia Belagamba. Falei corretamente? Sim, perfeito. Vamos conversar sobre a tecnologia e a área da saúde. Mas antes, queremos conhecer um pouco sobre você. Qual a sua área, então, de estudo da tecnologia e a saúde? E quanto tempo, mais ou menos, você está nessa área? Bom, de formação eu sou biólogo, né? Fiz a graduação em biologia, o mestrado em genética e biologia molecular e o doutorado em biologia celular e molecular. E desde a graduação, nos tempos de iniciação científica, eu trabalho com a genética toxicológica, que é uma área da genética que a gente estuda coisas que podem interferir no genoma, no DNA de células ou do organismo como um todo, e isso pode levar a problemas mais sérios como câncer, por exemplo. E no mestrado e no doutorado eu estudei bastante a biologia de células-tronco, um tipo de célula-tronco específico que existe no nosso organismo, que são as células-tronco mesenquimais, com foco na bioengenharia de tecidos, que é uma área bem que está ganhando bastante atenção nos últimos 10 anos por aí. Agora tem surgido empresas que trabalham com essa área. E aqui na instituição, na Unisociesc, eu dou aula há 4 anos, já quase 4 anos, para os cursos da área da saúde, em disciplinas básicas, assim, né, relacionadas à biologia de células, biologia de tecidos, genética, enfim. Então, resumindo, assim, a minha carreira acabou sendo um pouco diversificada entre essas duas grandes áreas da genética toxicológica e da biologia celular de células-tronco. Pegando o que você acabou de falar, que o mercado está crescendo nesse ramo e você já deve estar um bom tempo estudando e verificando. No início, assim, quais foram as dificuldades, falta de recurso e investimento que você viu? Bom, eu terminei a graduação em 2010, então na primeira década dos anos 2000 ali, havia um esforço grande de investimentos em pesquisa, então eu me beneficiei disso porque eu tive bolsa para iniciação científica, para mestrado, para doutorado. Então, naquela época a gente tinha um investimento maior em pesquisa, então surgiam muitas descobertas no Brasil, por exemplo, que é um país que produz bastante ciência, mas muito pouco dessa ciência acaba chegando para as pessoas. Nos últimos 10 anos, talvez, a gente viveu aí uma diminuição nesses investimentos, mas também eu vejo um crescimento do interesse de pesquisadores em transformar o conhecimento em algo que seja mais próximo das pessoas, como produtos mesmo, né? Tanto terapias para doenças ou métodos de diagnóstico, ou até formas de prevenção, de predição de doenças, como tem acontecido ultimamente com a inteligência artificial, por exemplo. Então a gente sofreu muito e tem sofrido muito com essa diminuição de investimentos públicos, né, na ciência, o que gera esse conhecimento para poder desenvolver novas terapias, novas formas de diagnóstico, mas ao mesmo tempo a gente tem um interesse também maior de empresas ou da iniciativa privada em financiar esses trabalhos que podem acabar levando ao surgimento dessas novas tecnologias. Então, só vou continuar nesse mesmo assunto que você tocou, sobre os investimentos, né? Qual que seria a importância de um maior investimento como pesquisador, onde talvez você vê que a gente poderia chegar com a saúde? Sim, o papel do investimento, ele é importante em 2 aspectos principais, né? Primeiro, para fornecer mão de obra, porque a pesquisa ela é feita por pessoas, então a gente precisa de estudantes que estão tanto na graduação quanto no mestrado, no doutorado, que possam dedicar o seu tempo a fazer isso, e no Brasil isso é feito através de bolsas de pesquisa, que infelizmente ainda são valores muito pequenos, não são valores que a gente pode, um pesquisador que está em formação, ele não consegue se sustentar com uma bolsa de pesquisa, por exemplo. Então é um valor que ajuda, mas ele é muito baixo ainda. E do outro lado, a gente tem um investimento em insumos que os pesquisadores vão utilizar. Então, tudo que é produzido de insumos, de materiais, de equipamentos que são utilizados na pesquisa, eles vêm a maior parte de fora do país. Então, quanto mais alto o dólar, mais caro fica, né?
Então, como a gente depende muito de importação de materiais e de equipamentos, o investimento ele acaba tendo que acompanhar essa diferença de valores que a gente tem no mercado internacional. E se a gente não consegue adquirir materiais, equipamentos que sejam compatíveis com o tipo de pesquisa que a gente realiza, e se a gente quer se equiparar ao nível de países da Europa ou dos Estados Unidos em termos de aprofundamento de algumas pesquisas, a gente precisa de investimento que seja compatível com o que lá fora é feito. Então, mesmo assim, né, mesmo a gente tendo pouco investimento, ainda sofrendo na maior parte do país com uma mão de obra escassa, ou a diminuição nas bolsas de pesquisa, nos financiamentos, a gente ainda consegue produzir de maneira significativa a pesquisa básica, né? Um exemplo esse contexto que a gente está vivendo do coronavírus. O Brasil é o 11º país que mais produziu pesquisa sobre o coronavírus no mundo. A gente produziu mais pesquisa que a Holanda, por exemplo, que a França, que países que são tradicionalmente têm um desenvolvimento maior, mesmo com os recursos poucos que a gente tem, mas com esse esforço que os pesquisadores têm feito. Então, o investimento ele é importante para a gente conseguir manter o que já é feito e conseguir aumentar a nossa representatividade dentro da pesquisa num contexto mais internacional. E agora, como pesquisador, a gente, com o avanço da medicina, assim, com as ferramentas, né, que talvez há 10 anos atrás você não tinha, como que você vê essa evolução? Hoje a gente tem assim, uma popularização, vamos dizer assim, de algumas ferramentas que há 10, 12 anos atrás a gente não tinha. Então, muitos equipamentos que a gente era muito mais difícil de conseguir, por exemplo, alguns anos atrás, hoje os equipamentos também por demanda acabaram ficando mais baratos. E com a facilidade da gente trocar informações com pessoas de fora do país ou de pessoas que têm acesso a mais recursos, a gente acaba tendo mais ferramentas para desenvolver pesquisa. Então, a gente teve avanços aí nesses últimos anos em termos de ferramentas para pesquisa, né? Então, principalmente relacionado à disponibilização de resultados de pesquisa. Então, a gente tem plataformas que os pesquisadores colocam os seus resultados para serem discutidos por todo mundo de uma maneira que sem precisar pagar para ler esses resultados. Existem ferramentas que fazem um certo hackeio, vamos dizer assim, dos artigos científicos nas revistas para disponibilizar para as pessoas de graça, né? Então, até tem um movimento que sofreu algum boicote, uma forma de criminalização aí por compartilhar a ciência de uma maneira mais democrática, porque acabou dando prejuízo para as editoras de revistas científicas que acabam lucrando com a venda dos artigos científicos. Mas é uma forma da gente ter acesso aos trabalhos científicos sem precisar entrar em contato com o autor, que às vezes não responde, ou até a instituição ter que pagar muito por esses trabalhos. E do ponto de vista tecnológico, assim, a gente vê um desenvolvimento muito grande de ferramentas como as que tu já mencionaste na contextualização ali, como a impressão 3D, que para a minha área especificamente de engenharia de tecidos talvez um dos avanços mais significantes, assim, porque a gente consegue hoje utilizar um equipamento que é uma impressora mesmo, que faz tecidos biológicos e não só tentar reproduzir o tecido dentro do laboratório com uma coisa muito experimental. Então isso levou assim, ao desenvolvimento de algumas terapias que não existiam há alguns anos atrás. E também a forma como se consegue miniaturizar alguns equipamentos e alguns tipos de materiais que podem ser utilizados também para esse tipo de diagnóstico ou terapia de algumas doenças. Então, tudo isso de certa maneira, um resultado da evolução tecnológica que aconteceu nos últimos anos. E a gente observa que cada vez mais isso está presente nos trabalhos, tanto de pesquisa básica, quanto na aplicação já em produtos ou materiais que chegam para as pessoas de uma maneira mais direta. E a gente falou, assim, como pesquisa voltada a trabalhos de pesquisadores, mas agora como professor em sala de aula.
tecnologia também vem para a sala de aula. Quais são esses recursos que agora os alunos da área da saúde têm para utilizar? Hoje a gente tem muitas ferramentas de simulação de situações que a gente antes poderia observar apenas na prática, por exemplo, dentro do laboratório. Então, algumas empresas já disponibilizam softwares de simulação de reações químicas, de como manipular células dentro do que a gente manipularia dentro do laboratório, por exemplo. Algumas instituições de pesquisa também produzem softwares de simulação da utilização de microscópios, por exemplo, que é uma coisa que é bem básica, né, para o pessoal da área da saúde que começa no início do curso, aprende a manusear um microscópio. Hoje a gente consegue fazer isso de maneira simulada no site de uma instituição. Então tem várias instituições que fazem isso. O principal estar ligado realmente à simulação de ferramentas. Então a gente tem, por exemplo, esses óculos como o Google Lens ou da Microsoft, que eles podem simular um atlas de anatomia, por exemplo, na frente da pessoa como se fosse um holograma. Então a gente consegue manipular um corpo humano, retirar camadas de tecido, observar células, como se estivesse observando ao vivo mesmo uma pessoa, mas na verdade é um holograma na tua frente ali, uma maneira de explorar mais essa possibilidade de conhecer algumas estruturas que antes a gente utilizaria um cadáver, por exemplo, ou um modelo anatômico. Agora a gente consegue fazer isso com uma simulação em realidade aumentada ou realidade virtual. E esses alunos, esses professores, esses pesquisadores, eles ganham com essa tecnologia para pesquisar e dar qualidade de vida para a população, né? E como que tem auxiliado na cura de doenças, assim? Você falou de tratamentos, né? Como que tem auxiliado a tecnologia neste ponto? Bom, a gente observa, né, que existem muitas tecnologias que surgiram em laboratórios de pesquisa básica e estão sendo adaptadas para serem utilizadas na cura de doenças ou no diagnóstico e tratamentos, enfim, de uma forma bem mais acelerada nos últimos anos. Então, basicamente, a maior parte dessas novas tecnologias, elas envolvem ou a miniaturização de alguns materiais, como eu já falava, como eu também tinha falado na contextualização, né? De utilizar robôs microscópicos que podem ser colocados dentro da circulação sanguínea para diagnosticar alguma alteração celular ou entregar uma droga. É claro que isso ainda não está em nível comercial, né? Mas a gente já tem essa perspectiva para fazer tratamentos bem individualizados e também a utilização de nanopartículas de diversos componentes que podem combater células de câncer, por exemplo, ou infecções. Então isso já é utilizado, essas nanopartículas de prata, de ouro, de outros metais que podem ser misturadas com reagentes químicos que vão lá e conseguem entrar especificamente nas células que estão doentes ou nas células de organismos, de micro-organismos, por exemplo, que podem chegar e tentar infectar o corpo. Então, essas nanopartículas têm sido utilizadas bastante na ciência hoje em dia, em diversos aspectos, em tratamentos diversos. A bioengenharia também é uma área que está crescendo bastante, então muitos grupos não só de pesquisa, mas também de forma mais aplicada, não só experimental, já tem utilizado a engenharia de tecidos para fazer próteses, por exemplo, de válvulas do coração, de cartilagens, de traqueia, por exemplo. Então, são tecnologias que já são utilizadas com mais frequência e tem uma aplicação assim, que está cada vez ganhando mais força. A palavra hoje talvez seja a medicina personalizada. Então, a tecnologia ela tem ajudado cada vez mais os médicos e pesquisadores a tratar doenças de maneira personalizada de acordo com a necessidade do paciente. Então, hoje em dia, existem empresas que fazem testes genéticos, por exemplo, para saber se a pessoa tem uma propensão genética a desenvolver determinada doença,
para saber quais são os níveis de metabolização dessa pessoa, por exemplo, como que ela vai conseguir absorver uma medicação e aí conseguir entregar uma dose certa de medicamento para a pessoa, ou para saber quais as bactérias que a pessoa tem no intestino e saber se essas bactérias estão afetando a absorção de nutrientes, por exemplo, e conseguir desenvolver uma medicação que supra só esses nutrientes que a pessoa precisa. Então, essa personalização da medicina ela é uma tendência que tem crescido cada vez mais. A gente tem várias empresas, até no Brasil, já fazendo esses testes genéticos para com vários objetivos, né? Não só tratar doenças, mas conhecer a pessoa, se conhecer mesmo. Então, saber se ela tem essa propensão a alguma doença, ou saber qual é o melhor nutriente que ela precisa ser administrado, enfim. Isso parece que é uma tendência que vai sendo popularizada ao longo dos anos. Bom, a gente falou sobre a cura de doenças e agora você estava falando da medicina personalizada e então isso pode ajudar também na expectativa de vida das pessoas, né? Como isso influencia também? Sim, com certeza. Quanto mais as pessoas quanto mais os pesquisadores conseguirem entender como é o processo de envelhecimento e também de perda de funções, né, ao longo do tempo, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo algumas funções de órgãos, de tecidos, enfim. Isso reflete em terapias que podem aumentar a expectativa de vida. Então, cada vez mais se pesquisa os mecanismos que levam ao envelhecimento, para saber como que a célula individualmente envelhece e o que isso reflete no organismo como um todo, para que se consiga reverter ou pelo menos retardar o envelhecimento de células específicas, como o sistema nervoso, por exemplo, e isso acabar impactando na qualidade de vida e no prolongamento da vida das pessoas. Bom, e para finalizar, a gente está falando sobre saúde, acho que fica difícil não falar do contexto atual, né? Você podia falar um pouquinho sobre a tecnologia e a influência na produção de vacinas? Como estamos neste momento de pandemia? Sim, a pandemia, como uma crise sanitária e qualquer outra crise que envolve o planeta como um todo, ela cria oportunidades, né? Então, muitos daquelas ferramentas que tu tinha citado no início de raio-x, penicilina e outros medicamentos e instrumentos, eles surgiram ou em guerras ou em momentos de crise. E a pandemia ela acabou desenvolvendo isso também. A gente teve uma aceleração enorme na produção de vacinas. Então, há pouco tempo atrás, se levava cerca de 10 anos para produzir uma vacina, e a gente levou, nesse ano, 10 meses para produzir uma vacina. E não só um tipo de vacina, a gente tem aí pelo menos 3 tipos de vacinas diferentes, com tecnologias diferentes. Algumas delas nunca tinham sido utilizadas e vão ser utilizadas pela primeira vez. Isso é um avanço científico e tecnológico muito grande, porque a gente conseguiu mostrar que quando a ciência ela é valorizada e se tem vontade de poder público, poder privado, iniciativa privada, a gente consegue desenvolver tecnologias para o bem de todos de uma forma mais rápida, né? Sem interesses comerciais, por exemplo, porque algumas empresas estão até divulgando a ideia de fazer sem fins lucrativos essas vacinas, o que seria um ganho excepcional para todo mundo. Então a gente tem algumas tecnologias interessantes, como a vacina da AstraZeneca, se eu não me engano, que é uma vacina que utiliza o RNA mensageiro, que é uma outra tecnologia diferente da que a gente estava que é utilizada nas vacinas e não se tinha noção ainda de como ela iria se comportar. E pelos testes clínicos que foram feitos, ela funcionou perfeitamente, é uma das que tem mais eficácia, e parece que vai solucionar um grande problema, não só o problema da pandemia em si, mas como uma tecnologia de produção de vacinas no geral, a gente tem uma nova tecnologia que ainda não tinha sido feita. Bom, então você que nos ouve, a gente conversou um pouco a respeito da área da saúde neste podcast e a gente quer saber também o que você pensa, o que você pesquisa, o que você tem visto de tecnologia na área da saúde. Falamos de diversos procedimentos, medicamentos e avanços que a medicina e a área da saúde no geral tem tido.
Nossa série é sobre tecnologia nas mais diversas áreas. E você ouviu agora o 3º podcast. Gostaria de agradecer ao Bruno pela presença de trazer a vivência da pesquisa e da sala de aula aqui para o nosso podcast. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos. E aproveitem a série, né? Deve estar muito bom. E eu vou ficando por aqui. Sou estudante de jornalismo. Meu nome é Larissa. E você nos encontra nos próximos podcasts dessa série. Até mais!